Olá pessoal, a aula de hoje vai ser sobre abdômen agudo cirúrgico. Bom, o abdômen agudo, né, é uma das patologias da região abdominal mais comuns, né, de atendimento em pronto-socorro. E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre abdômen agudo seria a sua definição, ok? Então, uma definição utilizada aí por Abrantes em 1984 foi que abdômen agudo seria toda condição dolorosa de início súbito, né? Então, na verdade, essa é uma definição muito abrangente, né? Então, toda condição dolorosa de início súbito, na verdade, ele está dizendo que toda dor abdominal seria um abdômen agudo, né? E, na verdade, não necessariamente. Esses autores, em 1979, definiram como afecção aguda intraabdominal que necessita de uma operação imediata, né? Então, a gente sabe que o abdômen agudo não necessariamente vai necessitar de uma operação imediata. Então, existe abdômen agudo clínico e abdômen agudo cirúrgico, né? Ou seja, abdômen agudo é uma afecção intraabdominal que vai necessitar de cirurgia, e condições clínicas que vão simular um abdômen agudo que necessariamente, né, não vão ser tratamento cirúrgico. E Zuccaro, em 1993, né, definiu o abdômen agudo como condição mórbida aguda, inesperada, manifestada por dor abdominal, que requer uma tomada de decisão urgente quanto à sua terapêutica a ser instituída de imediato. Então, é uma condição que precisa de um tratamento, seja ele clínico, seja ele cirúrgico, de instituição imediata, né? Porque, no caso, seria uma urgência abdominal. E muitos falam que o abdômen agudo seria uma caixinha de surpresa, né? Ou seja, há muitas patologias intraabdominais, né? Muitas vezes de sintomatologia semelhante, onde o médico, né, da emergência ele ficaria muitas vezes na dúvida, né, de múltiplos diagnósticos. E uma definição mais recente seria que abdômen agudo, né, seria a caixa de Pandora, né, pela mitologia grega. Aquela pessoa que abre a caixa de Pandora, né, abriria todos os males do mundo, né? Então, na verdade, abdômen agudo seria uma patologia, né, ou qualquer fonte de grandes problemas, inesperados problemas, seria o abdômen, né? Se a gente for comparar, né, as causas de dor torácica que levam o indivíduo ao pronto-socorro, né, infinitamente maiores vão ser as causas abdominais. E inicialmente, para se fazer esse diagnóstico, né, o médico, o emergencista, ele precisa ter conhecimento de uma boa semiotécnica, né, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, né, desses pacientes, apesar de ser um ambiente de sala de emergência, de pronto-socorro, né, o médico tem que fazer um exame físico, no caso, mais detalhado, né, dependendo da clínica do paciente, uma anamnese mais detalhada. Então, de todos esses itens aqui, né, a grande maioria das vezes, 90% das vezes, o diagnóstico vai ser realizado com o exame clínico do médico, exames laboratoriais, exames radiográficos simples ou convencionais, sem contraste, e ultrassonografia. Então, até o item 4, o médico da emergência ele vai conseguir realizar o diagnóstico, né, com basicamente um exame físico bem feito, exames laboratoriais básicos, um raio-x simples e, no máximo, uma ultrassonografia. A gente sabe que o exame mais sensível e específico para fazer diagnóstico de patologia intraabdominal
é a tomografia computadorizada do abdômen. Okay? Mas não é todo lugar, né, não é todo hospital que dispõe de uma tomografia para ser realizada. Tá? Então, não é o paciente chegar com dor abdominal e solicitar uma tomografia, não examinar, não pedir nenhum exame, solicitar uma tomografia e aguardar que a tomografia vai fazer o diagnóstico. Então, o médico ele tem que lançar a mão de uma boa anamnese, de um bom exame físico, né, de exames simples que são feitos em qualquer lugar, qualquer pronto-socorro pequeno, qualquer unidade de pronto atendimento vai fazer exames laboratoriais básicos, radiográficos básicos e até mesmo uma ultrassonografia. Mas você pode até lançar a mão de uma ressonância magnética, se estiver disponível no pronto-socorro, uma arteriografia para fazer diagnósticos bem específicos e até procedimentos que a gente chama de diagnósticos, como a videolaparoscopia, ou seja, colocar uma câmera intraabdominal para fazer um diagnóstico, ou uma laparotomia, abertura da cavidade abdominal, não aqui como procedimento terapêutico, mas sim para fazer um diagnóstico inicial. Então, a nossa anamnese inicial vai ser a anamnese da dor abdominal. Então, é de suma importância o médico ele caracterizar a dor abdominal, né? Se é uma dor tipo cólica, se é uma pontada, se é um peso, se é uma queimação, né? Se é um desconforto, só um desconforto abdominal. Então, é imprescindível que o médico caracterize essa dor, né? Onde começou a dor, qual foi a topografia, em quanto tempo essa dor começou, qual foi a intensidade. Então, a gente sabe que tem alguns tipos de dor que começam com intensidade forte, né? O abdômen agudo perfurativo, o indivíduo geralmente ele chega ao pronto-socorro com uma dor abdominal de fortíssima intensidade. Já o abdômen agudo inflamatório, que é o mais comum, o paciente chega no pronto-socorro com uma história de uma dor arrastada, de uma dor progressiva, que vai piorando no decorrer das horas, mesmo no decorrer dos dias. Então é importante o médico localizar a dor no abdômen do paciente, se essa dor irradia. Então a irradiação da dor é importantíssimo para o médico definir, né, se foi uma dor referida, se a dor começou em epigastro, depois se localizou na fossa ilíaca direita, se a dor começou em epigastro ou irradiou para o dorso. Então a característica, juntamente com a irradiação da dor, né, vai corroborar um diagnóstico, né, presuntivo para o médico. Né? O que é que faz a dor melhorar, o que é que faz a dor piorar, né? Se esse paciente tomou ou não analgésico. Às vezes o paciente come e piora a dor, né? Às vezes o paciente come e alivia a dor abdominal. Então tudo isso daqui, né, a característica da dor, se é uma cólica, se é uma dor revirando, né, se é um peso. Então tudo isso, né, um médico ele tem que conhecer a semiotécnica para fazer uma boa anamnese, uma anamnese rápida e direcionada da dor abdominal, que na verdade é o principal sintoma do abdômen agudo. E aqui nesse slide, né, eu vou mostrar alguns diagnósticos, né, relacionados à localização da dor do indivíduo. Então, em região epigástrica, o indivíduo pode ter todos esses diagnósticos. Né? Então, na região periumbilical, a gente lembra de apendicite, de obstrução intestinal, de isquemia mesentérica. E na região hipogástrica, doença inflamatória pélvica, né, as doenças das vísceras pélvicas, gravidez ectópica. Né? Então, de acordo com a localização da dor do indivíduo, o médico vai meio que direcionando o seu diagnóstico. Tá? Então, só por essa imagem aí, a gente está vendo que existem inúmeras, né? Alguns livros colocam até centenas de causas de dor abdominal. E o médico, né, obviamente, ele vai ter que definir em poucas hipóteses diagnósticas como que vai ser, né, o andamento, a evolução da investigação desses pacientes. É bom frisar para vocês que na maioria das vezes a dor abdominal ela vai começar com a dor da irritação do peritônio visceral da víscera, né? Seja uma víscera maciça, seja uma víscera oca. Tá? Então, geralmente, essa dor que a gente chama de dor visceral, ela é uma dor localizada na linha média abdominal e uma dor mal definida pelo paciente. Né? Então, o paciente fala, doutor, é uma dor
que começou devagar, às vezes era até um desconforto, geralmente associado à inervação, né, da linha média abdominal, né, que são as fibras sensitivas amielínicas daquela região, fibras amielínicas. Já quando a inflamação daquele órgão ou a dor relacionada àquele órgão inflama o peritônio parietal, aí sim o paciente vai conseguir localizar exatamente a dor que ele vai ter naquela região. Exemplo, a dor da apendicite aguda, né? O paciente vai localizar a dor quando irrita o peritônio parietal e ele vai localizar a dor na fossa ilíaca direita. Né? Outrora ele não conseguia localizar a dor, era um desconforto na região epigástrica, periumbilical, e depois aquela dor visceral passa também a irritar o peritônio parietal e esse paciente agora sim ele vai ter uma dor parietal. Então, esse slide aqui vai mostrar a dor visceral, a dor abdominal visceral, onde basicamente são uma dor mal definida na linha média. Né? Então, a dor do jejum do ilho é uma dor periumbilical, né? É uma dor no mesogástrico que a gente fala. Então, a dor do apêndice começa com a dor na região mesogástrica, que são a origem embrionária das fibras do apêndice. Né? A dor do intestino grosso e da pelve geralmente são em hipogástrio. Então, o paciente pode ter uma obstrução de cólon esquerdo. Inicialmente, aquele desconforto vai ser na região hipogástrica, que a gente chama também de baixo ventre do indivíduo. Né? Já estômago, duodeno, pâncreas e vias biliares, o paciente vai ter essa dor, esse desconforto em região epigástrica. Então, sempre é bom diferenciar, quando o paciente chega no pronto-socorro, das causas torácicas de dor epigástrica, que é a mais comum, né, nessa região, é o infarto agudo do miocárdio da parede inferior. O paciente vai chegar no pronto-socorro, geralmente referindo uma dor na região epigástrica. Então, sempre o médico, com a queixa da dor da região epigástrica, ele vai solicitar um eletrocardiograma para descartar, né, um infarto agudo do miocárdio, que é um confundidor desse tipo de dor na região epigástrica. E agora eu vou falar para vocês a questão da dor referida. Então, dor referida é uma dor relacionada à origem embrionária das fibras sensitivas, longe do órgão, né, onde está sendo acometida aquela inflamação ou aquele irritação daquela víscera. Então, a dor referida do fígado, né, é no ombro direito do paciente. Tá? Então, o paciente pode ter um desconforto na região do hipocôndrio direito, né? Exemplo, uma hepatite aguda. E o paciente vai ter uma dor na escápula no ombro direito, que é o sinal de Kerr, relacionado à inflamação do fígado. Já a dor do infarto esplênico é no ombro esquerdo. Então, é uma dor longe, distante do órgão, porque, na verdade, é uma dor relacionada à origem das fibras embrionárias. Né? A dor do apêndice, a dor referida no apêndice na fossa ilíaca direita. Né? A dor referida do colo sigmoide na região do hipogástrio. E daí sucessivamente. A dor referida da vesícula, ela não é no hipocôndrio direito, é na região epigástrica. Então, muitos pacientes procuram o médico, né, com uma dor de queixa gástrica, né, epigástrio, e, na verdade, quando vai fazer a investigação mais a fundo, esse paciente tem uma crise de vesícula, uma cólica biliar. A intensidade da dor abdominal é de suma importância para o médico poder predizer quais patologias, né, podem estar acontecendo com aquele paciente. A dor de início súbito, né, que de muito forte intensidade, na medicina são poucas dores. Então, se o paciente chega no pronto-socorro gemente, urrando de dor, então algumas características, né, algumas patologias vão estar relacionadas a uma dor lancinante. O infarto agudo do miocárdio, a dor da cólica biliar e da cólica nefrética, uma úlcera que acabou de perfurar,
ou uma ruptura da parede de um aneurisma de aorta. Então, são dor que iniciam muito rápido, né? E são de muito forte intensidade. Então, você meio que já está direcionando pela característica da dor qual patologia você vai investigar. Uma dor intensa e agora com característica de dor contínua, né? Pancreatite aguda. Então, a dor da pancreatite aguda é uma dor na região epigástrica, em peso, né? Que se espalha para a região do dorso bilateralmente. Então, uma dor bem característica da pancreatite aguda. Isquemia mesentérica, que geralmente acomete o intestino delgado e parte do intestino grosso, né? É uma patologia também bastante frequente em indivíduos com idade mais avançada. Então, a dor da isquemia mesentérica é uma dor intensa, né? Não é uma dor muito intensa, mas é uma dor intensa e uma dor contínua, que você faz analgésico e o indivíduo não melhora da dor. Preense ectópica, o indivíduo vai ter, né, a mulher vai ter uma distensão da tuba uterina, né, até o momento que essa tuba vai romper e aí ela vai ter um abdômen agudo hemorrágico. Dor de início insidioso, ou seja, uma dor lenta, mais contínua. Essa dor de início insidioso no abdômen, a gente sempre pensa em abdômen agudo inflamatório. São as colecistites, são as colangites, as diverticulites, as apendicites. Então, o abdômen agudo inflamatório, a característica é uma dor que inicia vagarosamente, ela inicia com desconforto, e aí no decorrer das horas do dia ela vai aumentando, né? Até muitas vezes o paciente ser submetido a um procedimento cirúrgico. Então, pessoal, quais são os sinais de alerta na anamnese que o médico tem que prestar atenção? Paciente com inapetência. Então, um dos primeiros sinais, os mais precoces antes da dor abdominal, é a incapacidade de se alimentar. Paciente que chega no pronto-socorro com vômitos intensos, ou com dificuldade de eliminação fecal, qualquer sangramento digestivo, né, febre e calafrios, já indica para o médico um quadro de sepse, de sepsemia, né, desconforto respiratório, então a dor abdominal que leva a desconforto respiratório, você já é um sinal de alerta para um problema mais sério. Então, qualquer paciente que foi submetido a uma cirurgia recente, de aí 2, 3 meses atrás, ele foi submetido a cirurgia e volta para o pronto-socorro com dor abdominal. Né? Situações especiais, dor abdominal na grávida, criança, idosos, são grupos de difícil diagnóstico de dor abdominal. Né? Qualquer sangramento vaginal fora do período menstrual, você já vai desconfiar aí de uma preense ectópica. Já no exame físico, né, os pacientes com dor abdominal, muito frequentemente eles vão chegar taquicárdicos no pronto-socorro, muitas vezes com sinais de desidratação, febris, né, e muitas vezes até hipotensos. Então, os sinais vitais, né, o aumento da frequência ventilatória são importantíssimos na hora do exame físico. Sinais de irritação peritoneal. Então, no exame físico do paciente, se ele apresenta o sinal de Bloomberg positivo, que seja a descompressão brusca positiva, em qualquer parte do abdômen, né, já é um sinal de irritação peritoneal. E aí, esse sinal de descompressão brusca pode ser precedido de defesa da parede abdominal, né, quando o médico vai fazer a palpação da parede abdominal, aquela musculatura contrai involuntariamente. E o nome desse sintoma aí desse sinal aí é defesa. Rigidez da parede abdominal, a contração da musculatura da parede abdominal acontece quando há uma irritação do peritônio. Então, todos esses três sinais, defesa, rigidez da parede abdominal e descompressão brusca, são sinais de irritação peritoneal. Paciente pálido, que pode ser pela dor, pode ser pela perda de sangue, paciente com icterícia, que chega no pronto-socorro, né, já são sinais de alerta, né, para problemas mais sérios. Paciente que chega com distensão abdominal, ausência de ruído hidroaéreo, ou ruído hidroaéreo metálico, que é o ruído de luta, né? Qualquer sangramento ou fezes escuras, e uma dor abdominal desproporcional ao achado clínico,
que é característico aqui da isquemia mesentérica, ou seja, o paciente com um quadro álgico doloroso, você palpa o abdômen dele e o abdômen está totalmente flácido. Então é uma dor abdominal desproporcional aos achados do exame físico desse paciente. E aí, existem exames básicos que o médico deve solicitar para todos os pacientes. Então, todos os pacientes com a suspeita de abdômen agudo, o médico vai solicitar um hemograma para checar o nível de hemoglobina, né? Checar o leucograma desse paciente, checar as plaquetas. Proteína C reativa. Então, a proteína C reativa é uma enzima que indica atividade inflamatória, né, da fase aguda. Então, é sempre, em qualquer abdômen agudo, a gente vai pedir uma proteína C reativa, principalmente porque ele vai diferenciar o abdômen agudo inflamatório de todos os outros, né? Amilase e lipase. Então, mesmo que você desconfie de um outro tipo de abdômen agudo, você sempre vai solicitar amilase e lipase desses pacientes, que é característico aqui de inflamação pancreática. Mulher em idade fértil, de 10 a 50 anos, você sempre vai solicitar um beta-HCG no sangue dessas pacientes. Então, mesmo se a paciente tiver uma história de histerectomia, tiver uma história de uso de DIU, de uso de anticoncepcional, vai ser solicitado o beta-HCG. Sumário de urina, de suma importância. Todo paciente, seja homem, seja mulher, solicitar um sumário de urina, que vai mostrar lá hematúria, leucocitúria, cristais. Então, vai dar indício de muito diagnóstico um exame simples de urina. E aí, se você estiver desconfiando, né, de uma isquemia mesentérica, de um quadro mais sério, né, então é de bom tom solicitar uma gasometria arterial para checar a questão do pH, do sangue e dos gases arteriais. Com relação aos exames de imagem, então, na maioria das vezes, você vai fazer uma rotina radiológica de abdômen agudo, que é uma radiografia simples. No máximo, uma radiografia contrastada, ou seja, um raio-x simples com contraste, até chegar na ultrassonografia. Então, na minoria das vezes, você vai precisar solicitar tomografia, ressonância, arteriografia nesses pacientes. Ok? Mas, voltando a frisar, que atualmente o médico esquece de fazer o exame físico, esquece de pedir os exames laboratoriais básicos, né? E passa para o primeiro exame ser uma tomografia. Tá? Então, isso é uma má prática clínica. A rotina radiológica do abdômen agudo ela é composta por 3 incidências. É a raio-x do tórax na posição em pé e o raio-x do abdômen na posição em pé e deitado. Então, com essa radiografia simples, você pode fazer diagnóstico de inúmeras patologias abdominais, né? Principalmente em abdômen agudo perfurativo e abdômen agudo obstrutivo. Então, nesse slide aqui, a gente percebe entre o fígado e o diafragma do lado direito. Então, é um quadro clássico de pneumo peritônio. Esse paciente tem que ser submetido, né, ser encaminhado para um cirurgião para ser submetido a uma laparotomia, com a suspeita de uma úlcera, de uma víscera oca perfurada, que a mais comum é a úlcera péptica. Nesse slide aqui, foi feito com o paciente de pé. Né? Então, você percebe que o intestino delgado desse indivíduo está cheio de níveis hidroaéreos, tá? E não tem ar na ampola retal. Então, esse paciente, com esse raio-x, já tem diagnóstico de obstrução intestinal, já tem indicação de cirurgia de urgência. Okay? Aqui são as válvulas coniventes. Então, você percebe que isso aqui é uma válvula, são alças de intestino delgado, distendidas, edemaciadas e com nível líquido. No outro raio-x aqui é um raio-x deitado, e aí tem o sinal clássico de empilhamento de moeda, com distensão de alças de intestino delgado. Também é desse mesmo paciente, é o paciente que está com quadro de obstrução intestinal. Bom, então, se a gente procurar na bibliografia médica, existem N causas, né? Então, há alguns autores que contabilizam aí mais de 100 causas de abdômen agudo, ok? Então, o que o médico vai fazer? Ele vai direcionar o diagnóstico
para as doenças mais prováveis. Então a gente sabe que medicina é uma ciência que trabalha com probabilidade. Então 90%, né, das causas de dor abdominal vão se correlacionar aí com 10, 12, 15 patologias. Então o médico vai investigar 10, 12, 15 patologias e se por acaso, né, cair nos 10% onde ele não encontrou, aí sim ele vai em busca de um diagnóstico mais apurado. É assim que funciona. Então, doenças do tubo digestivo. Eu sei que a apendicite aguda é a patologia cirúrgica abdominal mais comum, né? Então, alguns estudos mostram que até 10% da população vai ter um quadro de apendicite aguda. Então, como é a patologia cirúrgica mais comum, né, você sempre tem que, em caso de doença do tubo digestivo, associar ao diagnóstico de apendicite aguda. Obstrução do intestino delgado também são patologias comuns, intestino delgado e intestino grosso. Hérnias podem obstruir o intestino, hérnia encarcerada, estrangulada. Então, 12% da população mundial tem hérnia. Então, é uma patologia frequente desse problema, né, complicar. Úlceras perfuradas. Então, a úlcera gástrica do adenal perfurado, apesar de ter diminuído com o uso de omeprazol, né, há mais de 40 anos, ainda é uma patologia bastante frequente. Isquemia mesentérica. Então, das patologias do tubo digestivo, com o aumento da expectativa de vida da população, a isquemia mesentérica tem aumentado também. E todas essas outras patologias, né, de verticulite de Meckel, de verticulite aguda, doenças inflamatórias intestinais, adenite mesentérica. Então, na grande maioria das vezes, o paciente que vai ter doenças do tubo digestivo, o médico vai investigar as 5 principais causas, que na maioria das vezes são causas cirúrgicas. Tá? Então a gente sabe que a adenite mesentérica está muito agora associada a coronavírus, o paciente chega no pronto-socorro com dor abdominal, e aí ele, na verdade, ele tem uma adenite, uma inflamação dos linfáticos do mesentério, e muitas vezes são submetidos à cirurgia sem necessidade, né? Uma patologia de tratamento clínico. Né? Gastroenterocolite também são patologias de tratamento, a grande maioria das vezes, clínico. Tá bom? Então, o médico ele tem que saber direcionar o seu diagnóstico. As doenças da vesícula, via biliar, a colecistite aguda é a segunda causa mais comum de abdômen agudo cirúrgico, só perde para a apendicite aguda. Então, o médico vai direcionar o seu diagnóstico para uma colecistite aguda, no caso de doenças de vesícula e vias biliares. Coleritise, coledocolitise, colangite, elas são patologias que podem acontecer, mas a grande maioria dessas patologias aqui são de tratamento clínico, né? Inicial, analgesia, jejum, às vezes antibioterapia. Só a colecistite aguda é de tratamento cirúrgico de imediato. Das causas ginecológicas, a gravidez ectópica é de longe a causa cirúrgica mais comum. A grande maioria das outras causas de dor abdominal, cisto de ovário torcido, os tumores ovarianos, mioma torcido, né, dismenorreia, doença inflamatória pélvica aguda, todas essas outras, endometriose, todas as outras patologias são de tratamento clínico, inicialmente clínico. Então o médico ele tem que focar o diagnóstico no caso de um abdômen agudo hemorrágico de uma gravidez ectópica, que esse sim, se você não indicar uma cirurgia de urgência, provavelmente a mulher vai morrer dessa patologia. Doenças do pâncreas, né? Pancreatite aguda, crônica, né? Pseudocisto, nenhuma patologia dessa aqui são de tratamento cirúrgico imediato. Então, o médico não vai se preocupar de antemão, né, de fazer diagnósticos rápidos de uma pancreatite aguda, crônica. Por quê? Porque você sabe que não são um tratamento cirúrgico imediato e, na maioria das vezes, o paciente não vai morrer imediatamente quando chega no pronto-socorro. Doenças do sistema urinário, então, a cólica renal, pielonefrite, todas essas aqui são patologias inicialmente de tratamento clínico, analgesia, antibioterapia, né? Então, tudo isso daqui é de tratamento clínico. O médico não vai se preocupar com esse tipo de doença, uma pielonefrite, né?
iniciar um antibiótico específico. Doenças do peritônio, né? As hemorragias retoperitoneais que acontecem em paciente que usa anticoagulante. A pendagite epiploica, que é a torção do apêndice epiploico do intestino grosso, né? Então, tudo isso daqui é tratamento clínico. Como é que vai se preocupar em encaminhar para um cirurgião ou fazer um diagnóstico rápido, porque necessariamente não vai necessitar cirurgia. E aí, as condições clínicas, né, que simulam o abdômen agudo. Eu já falei para vocês, o infarto agudo do miocárdio, a dor epigástrica de forte intensidade, confunde muito, né, na sala de emergência. Então, idealmente é se fazer um eletrocardiograma já para descartar angina, infarto, insuficiência cardíaca. As pericardites, pneumonia lobal, o paciente tem dor em pulmão direito, em pulmão esquerdo. Então, a grande maioria aqui são de tratamento clínico de imediato, não precisa nenhum tratamento cirúrgico imediato. Doenças hematológicas, então a anemia falciforme, a crise de falcização, o paciente tem muita dor abdominal. As porfirias, cetoacidose diabética, o paciente diabético tem muita dor abdominal. O paciente urêmico tem muita dor abdominal e são de tratamento clínico. Muitas vezes o paciente chega no pronto-socorro com quadro de irritação peritoneal, mas você direcionando o seu diagnóstico, você não vai operar um paciente com cetoacidose diabética. Até doenças infecciosas, né? Então no nosso meio é muito comum dengue. Então a dengue causa inflamações das serosas, né? Causa serosites. Então pode provocar inflamação da serosa da vesícula, da serosa do apêndice e vai provocar quadros semelhantes a colecistite apendicite. Então já operei pacientes com colecistite por dengue, com apendicite por dengue. E aí vem o análise patológico, vem o resultado da sorologia, o paciente está com dengue. Na verdade, são quadros clínicos que simulam abdômen agudo. Tá? Lembrar da malária, principalmente da região norte, dá muita dor abdominal, e quadro clínico que simula abdômen agudo. Doenças reumatológicas, então lúpus provoca muito vasculite, né? Inflamação dos vasos do intestino, provoca dor abdominal nos pacientes, né? Febre reumática, as artrites reumatoides. Então, todos esses pacientes aqui, eles podem chegar no pronto-socorro com quadro de dor abdominal. E aí, o que é importante? O médico fazer uma classificação sindrômica disso daí. E essa classificação sindrômica vai ser abdômen agudo inflamatório, que é o mais comum, de longe, abdômen agudo obstrutivo, de víscera oca, abdômen agudo perfurativo, de víscera oca, né? Abdômen agudo hemorrágico, a perda de sangue, e o abdômen agudo vascular, que o clássico aqui é a isquemia, a embolia mesentérica. Tá? Então, se você fizer já um diagnóstico sindrômico, você já vai diminuir as causas de investigação de dor abdominal. No abdômen agudo inflamatório, o paciente ele vai se apresentar com sinais e sintomas de sepse, né, taquicardia, febre, leucocitose. O exame clínico, depois que a dor está localizada, irritou o peritônio, né, o paciente vai ter descompressão brusca positiva naquela topografia. O hemograma vai apresentar um leucograma infeccioso com desvio à esquerda, bacteriano, e a PCR elevada. Então, o grande divisor de águas aqui em termos de exame é a proteína C reativa elevada. Então, na maioria das vezes, né, esses pacientes com abdômen agudo inflamatório, a PCR, o valor normal é até 6, vai chegar no hospital com 50 de PCR, 100, 200 de PCR, e aí você já vai desconfiar, né, no abdômen agudo inflamatório desses pacientes. E a causa mais comum de abdômen agudo inflamatório de origem cirúrgica é a apendicite aguda. Então, apendicite aguda e colestite aguda, o médico ele tem que fazer esse diagnóstico rápido, porque são de causas cirúrgicas. Todas as outras causas de abdômen agudo inflamatório, de verticulite Meckel, que é muito raro, as pancreatites, a grande maioria dessas aqui são de tratamento clínico, megacolotóxico, vão ser a doença inflamatória pélvica aguda de tratamento inicialmente clínico. Pode ser, raramente, que esses pacientes compliquem e necessitem de cirurgia, mas na grande maioria das vezes
né, eles vão ser de tratamento clínico. A diverticulite de Meckel é um quadro semelhante ao quadro de apendicite aguda, né, do ducto vitelino remanescente, que fica mais ou menos 60 centímetros da válvula iliocecal, de intestino delgado, e ela tem mucosa ectópica, e aí essa mucosa ectópica pode perfurar o divertículo de Meckel. E aí vai ter um quadro semelhante à apendicite aguda, mas é um quadro muito raro. Okay? Então aqui a gente vai falar basicamente de apendicite aguda, né? Como fazer o diagnóstico e da colecistite aguda, que são as patologias cirúrgicas mais comuns. Então, o paciente com apendicite aguda geralmente é um paciente jovem. Então, o pico da incidência da apendicite aguda é o início da idade adulta, né? Adolescência, início da idade adulta, entre seus 15, né? 19, 20 anos. Esse é o pico da incidência. Mas a apendicite aguda pode acontecer de 0 a 99 anos. E o paciente tem a clássica tríade migratória de Kocher. O que é isso? É aquela dor que inicialmente é visceral, começa na região mesogástrica, no epigastro, mal definida, né, porque é uma dor visceral. E aí, depois, essa dor vai se localizar algumas horas após, 12, 24 horas após, na fossa ilíaca direita. Então, de cada 100 pacientes que chegam no pronto-socorro com essa história de dor migratória, 80 vão ter apendicite só com esse relato. Associado a isso, eles vão ter náuseas, vômitos, anorexia, que é o sintoma mais precoce, e a febrícula. Então, paciente com suspeita de apendicite aguda e febre alta, você já imagina que é uma apendicite complicada de muito tempo. No exame físico, né, o paciente vai ter aquele sinal de Bloomberg, que é no ponto do caso do apêndice de McBurney, né, o sinal de Hovsing. Então, existem vários sinais de apendicite aguda. Hovsing é o deslocamento de ar, né, do colo esquerdo para o lado direito, o paciente sente dor. Sinal de Lenander é a diferença da temperatura axilar para retal acima de 1 grau. Sinal de Lipinski é quando você flexiona a coxa do paciente e aperta a fossa ilíaca direita, isso potencializa a dor. Também da mesma forma, o sinal de obturador e do psoas, né, é a flexão, é a abdução e a adução da coxa, potencializa a dor abdominal. Sinal de Schultro é quando a inflamação ela desloca a cicatriz umbilical, né? Sinal de Baszler é quando o paciente tosse, tem dor abdominal. Então, existem vários, na literatura tem 20 sinais de apendicite aguda. Okay? O laboratório é aquela leucocitose, geralmente leucocitose discreta, 10, 11, 12 mil, com desvio à esquerda, PCR aumentada, e o paciente pode apresentar no sumário de urina leucocitura e hematúria, principalmente quando o apêndice está tocando a bexiga ou tocando o ureter, o paciente vai ter alterações urinárias, né? E sempre lembrar, no sexo feminino, a solicitação do beta-HCG para diferenciar aí de uma gravidez ectópica e uma gravidez tubária. Então, se o paciente chega no hospital com essa dor migratória típica e leucocitose no exame clínico, o valor preditivo positivo disso é 90%. Então, pacientes do sexo masculino que chegam com uma história de dor migratória e sinal de Bloomberg positivo, não há necessidade de solicitar nenhum exame laboratorial, radiográfico, tomográfico, ultrassonográfico para esse paciente. Ele vai ser submetido a uma cirurgia de maneira imediata, porque a probabilidade desse indivíduo ter apendicite no sexo masculino é muito alta. Já no sexo feminino, há necessidade de fazer exame de imagem, ao menos um ultrassom. O ultrassom da apendicite aguda também ele é muito característico, né? Em 60% das vezes ele vai conseguir visualizar o apêndice, 40% das vezes não. E aí, né, se você tiver na dúvida diagnóstica, vai ser necessidade de fazer uma tomografia. Tá? Então aqui está o clássico sinal do alvo, né? O apêndice é demasiado, né? Com perda da gordura periapendicular, borramento de gordura periapendicular. Então não é difícil fazer esse diagnóstico ultrassonográfico. Já a tomografia, ela é solicitada quando o médico está com alguma dificuldade de fazer esse diagnóstico, quando o ultrassom não visualiza o apêndice, não caracteriza o apêndice, e aí sim é o exame com a sensibilidade que vai chegar aí 99%, 100% de especificidade também.
E aqui você está vendo um apêndice aumentado no seu volume e nessa outra figura um apendicolito na tomografia, em topografia de apêndice. Bom, então todos esses sinais aqui são sinais tomográficos de apendicite aguda. Então, a colecistite aguda é a patologia abdominal, né, cirúrgica, bem frequente, basicamente só perde para apendicite aguda em número de cirurgias de urgência. Okay? Também tem uma dor abdominal típica, que é uma dor tipo cólica pela obstrução do ducto cístico, né? E de início súbito. Então, o paciente diz exatamente quando que inicia a dor, uma dor geralmente de forte intensidade, e só vai passar quando esse cálculo ele desimpacta da região do infundíbulo ou quando o indivíduo, na maioria das vezes, ele é operado. Então, é bom saber diferenciar o que é uma colecistite aguda do que é uma cólica biliar, uma colelitise, que na verdade o tempo de evolução da dor é que vai definir isso daí, mais ou menos de 6 horas. Associado a isso, o paciente tem inflamação na parede da vesícula, vai ter febre, né, vai ter contaminação, né, a bile tem bactérias, as bactérias vão começar a proliferar dentro da vesícula. Né, então, isso explica febre, calafrios, anorexia, náuseas e vômitos. Okay? Então, está aqui um quadro de colecistite aguda com um cálculo único impactado em infundíbulo e aqui múltiplos cálculos, né, dentro obstruindo a passagem de bile dentro da vesícula. Então, a fisiopatologia comum aos pacientes com colecistite aguda é a obstrução da saída de bile dentro da vesícula. No exame físico, né, o paciente tem o clássico sinal de Murphy na fossa ilíaca direita, né, no ponto cístico, onde você pede ao paciente inspirar profundamente e faz a pressão naquele ponto, o paciente corta a respiração, isso é o sinal de Murphy positivo. Em algumas vezes tem massa palpável, ou seja, você consegue palpar a inflamação da vesícula, febre, taquicardia, e em 10 a 20% das vezes, né, esse paciente pode ter uma migração do cálculo para a via biliar principal, ou a inflamação da vesícula comprime a via biliar e provoca icterícia no paciente. Tá? Então essa figura aqui mostra uma vesícula, né, já em perfuração, ou seja, com a parede totalmente necrosada, né, um paciente que estava com a clínica de sepse. A dor abdominal da colecistite aguda, muitas vezes ela vai começar em epigastro, como eu falei para vocês, que é a região da dor visceral da vesícula. E depois que inflama o peritônio, aí sim o paciente vai ter dor no hipocôndrio direito, no ponto cístico. Tá? Então esse trabalho aqui mostra a frequência de dor dos pacientes e a gente percebe aí que a dor é mais comum na região epigástrica do que mesmo na região do hipocôndrio direito. O exame laboratorial da colecistite aguda, o paciente tem leucocitose, com desvio à esquerda, pode ou não ter alterações de TGO, TGP, as enzimas hepáticas, de enzimas canaliculares, né, e a PCR vai estar aumentada. Ultrassonografia também, muito característica, especialmente da parede da vesícula, com sombra acústica posterior, né? E aqui a gente está vendo uma vesícula distendida, com espessamento de parede e múltiplos cálculos no seu interior. Está feito o diagnóstico. Tomografia. A tomografia não é um bom exame para fazer diagnóstico de doença da vesícula. A gente só solicita tomografia quando a gente está querendo fazer diagnóstico de complicações da colecistite aguda. Que a complicação mais frequente da colecistite aguda é o abscesso hepático. Então, quando você desconfia, paciente com leucocitose acentuada, não melhora com o uso de analgésico, né, seria interessante a solicitação de tomografia para descartar complicações da colecistite aguda. Bom, agora a gente vai falar de abdômen agudo obstrutivo, né, que o quadro clássico é a parada de eliminação de flatos. Então o indivíduo começa a ter distensão abdominal e parada de eliminação de flatos. Muitas vezes o indivíduo já é constipado, né, e ele já fala que já há alguns dias parou de eliminar fezes. Mas a eliminação de flatos é primordial para o diagnóstico. Pode ou não ser associada de náuseas e vômitos. Se a obstrução intestinal for alta,
corrida intestinal for alta, o indivíduo tem muito vômito. Se a obstrução intestinal for baixa, ou seja, intestino grosso, ele geralmente tem poucos vômitos e muita distensão abdominal. Tá? Inicialmente, vai haver um aumento do ruído hidroaéreo, que a gente chama de ruído timpânico ou metálico, que é basicamente um ruído de luta, para vencer a obstrução. Depois, o ruído vai ter uma diminuição do ruído hidroaéreo para esses pacientes. Bom, e a patologia mais comum no quadro de obstrução intestinal alta são as bridas e aderências pós-operatórias. Então, geralmente, são indivíduos que têm história de cirurgia abdominal prévia. E, em segundo lugar, são as hérnias da parede abdominal, né, que vão obstruir o intestino do paciente, seja na região umbilical, seja na região inguinal, femoral. Tá? Então, são patologias, né, de tratamento cirúrgico imediato. O médico tem que fazer esse diagnóstico imediato. Na obstrução intestinal baixa, a obstrução intestinal baixa, a gente está falando de intestino grosso. A causa mais comum é a neoplasia de colo de reto sigmoide. Né? Então, aqui vocês estão vendo o estreitamento do reto sigmoide com quadro obstrutivo. Então, geralmente são pacientes que param de eliminar flato já há alguns dias e sem vômitos, porque até o indivíduo, né, essa secreção subir para todo o intestino delgado, para o estômago do indivíduo vomitar, né, que a gente chama de vômito fecaloide, vai demorar bastante. Então é a patologia que a gente precisa fazer diagnóstico. Volvos também, com bastante frequência, volvo sigmoide, mas na grande maioria das vezes são de tratamento clínico. Ok? Então, a neoplasia, a obstrução por neoplasia é a mais frequente. E aqui uma radiografia de um quadro de abdômen agudo obstrutivo alto. Né? Então aqui, radiografia de pé, níveis hidroaéreos, distensão de alças abdominais, né? Sem ar na ampola retal. Então aqui a gente percebe, pela distribuição de alças, né, que isso aqui é intestino delgado, não é intestino grosso. Tá? Novamente, empilhamento de moeda, nível hidroaéreo, empilhamento de moeda, distensão de alças intestinais e ausência de ar na ampola retal, obstrução intestinal alta. O paciente vem com muita sintomatologia de vômito nesse caso. Novamente, empilhamento de moeda, nível hidroaéreo. Novamente, empilhamento de moeda. Aqui a gente já percebe que há uma alça de intestino grosso, né? Que não são aqui mais válvulas coniventes, mas são austrações. E também aqui todo o intestino delgado de vidro distendido. Níveis hidroaéreos. Esse aqui foi um quadro de uma senhora que chegou no pronto-socorro com essa radiografia, grande distensão abdominal, vômitos, né? E ela tinha, na verdade, uma hérnia femoral estrangulada do lado direito. Aqui é um quadro de volvo de sigmoide, que é o local onde mais comumente aparece a torção do intestino grosso no seu próprio eixo, e a imagem radiológica é o U invertido. E aí, inicialmente, se você faz um diagnóstico precoce, você pode distorcer essa alça com uma colonoscopia, porque se você não faz o diagnóstico precoce, pode ser que essa alça venha a ter necrose e isquemia e você precise operar o paciente. Então, notadamente aqui um grande, um megacolo, né, que tem várias origens, idiopática, chagásica, né, e aí o paciente estava obstruído aqui embaixo, porque tinha um grande megacolo. Novamente, o sinal de U invertido, que corrobora pelo diagnóstico de volvo de sigmoide.
Então aqui, nessa radiografia, a gente pode ver o sinal do invertido. E quando o paciente foi submetido à cirurgia, já existia isquemia e necrose do colo sigmoide. Aqui é um quadro de obstrução intestinal baixa por corpo estranho. Agora o abdômen agudo perfurativo. Então, o clássico abdômen agudo perfurativo é a úlcera gástrica duodenal que perfura. Mas corpo estranho também pode perfurar, uma víscera oca, um osso de galinha. Então, esse paciente, geralmente, ele chega no pronto-socorro muito pouco tempo depois do início do problema, meia hora, 20 minutos, ele já está no hospital, porque ele tem uma irritação peritoneal difusa. Vai cair suco gástrico na cavidade peritoneal, né, e esse paciente vai ter uma dor abdominal intensa, lancinante e difusa no abdômen. E vai apresentar no exame físico o clássico abdômen tábua. Ele vai ter rigidez de toda a parede abdominal. A ausência da maciez hepática indica um pneumo peritônio no exame clínico, tá? E o raio-x vai confirmar o pneumo peritônio. Então, o quadro mais comum desses pacientes é uma úlcera gástrica duodenal perfurada, né? E também corpo estranho, perfuração por corpo estranho, né? Aqui tem uma espinha de peixe que perfurou o intestino distal aqui do paciente. O paciente chega com a dor abdominal e às vezes com pneumo peritônio. Então, uma simples radiografia, né, de abdômen agudo vai indicar a presença do pneumo peritônio nos pacientes. Aqui tem um pouco de pneumo peritônio do lado esquerdo, né? Que do lado esquerdo ele vai ser chamado de sinal da dupla bolha. Então, tem a bolha gástrica e a bolha e o ar no pneumo peritônio. O diafragma está aqui, sinal da dupla bolha. No lado direito, um grande pneumo peritônio. Pneumo peritônio. Notadamente aqui um grande pneumo peritônio. Bom, isso aqui não é um abdômen agudo perfurativo, né? É uma alça de intestino grosso que está entre o diafragma e o fígado do lado direito. Isso chama-se síndrome de Chilaidite, tá? Não é pneumo peritônio. O abdômen agudo hemorrágico, né? O que o médico vai procurar basicamente é a prenese ectópica rota. Então o paciente vai chegar, a mulher vai chegar com sinais de choque, né? Taquicardia, hipotensão, palidez, né? Mucosa hipocorada. E solicitar um beta-HCG. Muitas vezes os pacientes vão direto para o centro cirúrgico sem nenhum exame adicional, senão não vai dar nem tempo. Às vezes, se der tempo, você pede um beta-HCG positivo e ultrassom sem nenhum conteúdo na cavidade uterina, está feito o diagnóstico. Tá? Cisto de ovário roto, né, é uma patologia que acontece com frequência, mas na grande maioria das vezes essa quantidade de sangue não vai ser suficiente nem para irritar o peritônio, nem para indicar uma cirurgia. Tá? Então, inicialmente é tratamento clínico, mas pode ser que aconteça um tratamento cirúrgico aqui. Aqui uma gravidez ectópica íntima, aqui já uma ruptura com sangue na cavidade pélvica, e aqui uma laparoscopia com muito sangue intracavitário. O abdômen agudo vascular, né? A patologia que nós precisamos fazer diagnóstico é a isquemia mesentérica, né? Inicialmente é aquela dor desproporcional ao exame físico, é muito comum em paciente idoso, né? Paciente com mais de 60 anos, com doença cardíaca prévia. O paciente pode chegar com sinais de hipotensão, choque. Irritação peritoneal também é difusa. Tá? Isso aí já no quadro mais avançado, porque inicialmente o abdômen é flácido. E pode aparecer sangue ao toque retal. Bom, então o abdômen agudo vascular, a causa mais comum, né, é a trombose e embolia da mesentérica superior. Então a gente sabe que a mesentérica superior ela vai irrigar todo o intestino delgado
e a parte direita do intestino grosso. Tá? Então, quanto mais você tem até 6 horas para fazer esse diagnóstico, quanto mais precoce você fazer o diagnóstico, maior a probabilidade de você salvar o intestino do indivíduo. Então, na grande maioria das vezes, você só vai conseguir salvar o intestino quando você tem uma suspeita de diagnóstico precoce, faz uma arteriografia e durante essa arteriografia, né, o médico ele desobstrui a artéria. Existe também a trombose e embolia, né, da veia mesentérica, que também vai dar um quadro sugestivo de isquemia mesentérica, mas não um quadro tão agudo como o quadro arterial. Tá? Então, a isquemia mesentérica ela pode ser aguda ou crônica e é a causa mais comum de uma patologia de indicação cirúrgica imediata ou fazer uma arteriografia, né? Ou seja, um procedimento endovascular para desobstruir a artéria ou uma laparotomia para ressecção intestinal. Embolia da artéria mesentérica superior representa 50%, né, das vezes que acontece esse problema. Então, o paciente é um indivíduo cardiopata, tem uma arritmia, manda êmbolo lá para a artéria mesentérica, obstrui a artéria e o paciente evolui com isquemia do intestino delgado e intestino grosso. Então, está aqui, nessas imagens, a gente está vendo que essa isquemia ela pode ser uma isquemia segmentar, porque a embolia foi mais distal. Então, toda essa área necrótica escura é uma área que tem que ser ressecada. Então, muitas vezes o paciente fica com o intestino curto, né? Ou seja, menos de 1 metro de intestino, perde a capacidade de absorver os nutrientes e uma mortalidade acima de 80%. Nesse caso aqui, todo o intestino delgado necrosado, então geralmente o cirurgião não faz nada, fecha a barriga e manda o paciente para UTI. Se você puder, tiver um serviço onde tem uma arteriografia que possa fazer uma embolectomia desses indivíduos, é o melhor prognóstico, é o melhor dos cenários para esse tipo de patologia. A trombose da artéria mesentérica, né, geralmente está associado a um quadro, né, de fibrose e calcificação da artéria mesentérica e na radiografia ou na tomografia, o paciente apresenta esse sinal clássico aqui de pneumatose intestinal, que são ar na parede do intestino. Né? Então, as bactérias começam a proliferar na parede intestinal, que está esquemiada, e produzir gás. Então, esse sinal clássico aqui, chamado de pneumatose intestinal, é característico da trombose da artéria mesentérica, que pode acontecer na embolia também. Novamente aqui, sinal de pneumatose intestinal, né? O ar na parede do intestino. E em algumas patologias clínicas, né, o indivíduo pode ter isquemia intestinal. Né? As mais comuns são o uso de cocaína, de droga vasoativa e de esteroides anabolizantes. Né? Então, a gente sabe que o esteroide anabolizante aumenta muito a quantidade de hemácias circulando no sangue e essas hemácias vão obstruir nas partes distais da circulação intestinal. Tá? Então, esses pacientes aqui você faz um tratamento conservador, você não resseca a alça e espera o paciente melhorar. Bom, atualmente a videolaparoscopia é um procedimento diagnóstico bastante usado no abdômen agudo, principalmente no abdômen agudo inflamatório, quando você está na dúvida diagnóstica e até para fazer o tratamento cirúrgico da apendicite, da colecistite, da úlcera perfurada. Né? No abdômen agudo ginecológico, se o paciente não tiver instabilidade hemodinâmica, também é bastante utilizada a videolaparoscopia. Né? Desfazer aderências intestinais. Na úlcera perfurada já falei. E no abdômen agudo vascular, você também pode fazer uma laparoscopia para fazer esse diagnóstico da quantidade de intestino que está necrosado. Então aqui um quadro de apendicite agudo visto por laparoscopia. Um quadro de colecistite aguda por laparoscopia, já com necrose da parede da vesícula. Aqui um quadro de uma preesa ectópica rota. Vai ser resolvido por laparoscopia, salpingostomia ou salpingectomia.
Aqui um quadro de obstrução intestinal resolvido por laparoscopia. Bom, esse aqui é um algoritmo simples, né, de alguns exames que podem ser pedidos de acordo com a hipótese diagnóstica do abdômen agudo. E por último, se você tiver na dúvida diagnóstica, existe sempre a possibilidade de abrir a barriga do paciente e fazer o diagnóstico definitivo. Errar é humano, né, para o paciente mas para nós médicos a gente precisa ter conhecimento, guidelines para que isso não aconteça. Obrigado, a gente se vê na próxima ocasião.